Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e apresentar minha imensa alegria em participar do projeto. Nos propomos a trabalhar de forma panorâmica e inicial o fenômeno do federalismo sanitário cooperativo no Brasil. A Constituição Federal de 1988 possui como um de seus traços marcantes o extenso rol de direitos fundamentais. O direito à saúde desponta com importante envergadura demandada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988. A Constituição Federal determinou que o direito à saúde é direito de todos e é dever do Estado. Nessa medida, esse direito torna-se responsabilidade das três esferas federativas. O artigo 23 da nossa Constituição estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios cuidar da saúde. E o artigo 198 institui o Sistema Único de Saúde como sistema responsável pela promoção de ações e serviços públicos de saúde. Assim, para que as políticas e serviços de saúde sejam adequadamente prestados, há necessidade de uma efetiva conjugação de recursos e esforços por parte das três esferas federativas. A Constituição de 88, desta forma, instituiu o federalismo cooperativo no Brasil, ao estabelecer as competências comuns entre os entes federados, de modo que todos os entes devem colaborar para a efetivação do direito à saúde. Entretanto, apesar da previsão constitucional e das diversas normas infraconstitucionais responsáveis por estabelecer o Sistema Único de Saúde, diariamente a população brasileira vivencia os problemas e as dificuldades de acesso adequado aos programas e serviços públicos de saúde. Podemos exemplificar filas frequentes de pacientes nos serviços de saúde, demora excessiva entre a marcação da consulta e a realização dos procedimentos, falta de leitos hospitalares e de profissionais da área da saúde para atender às demandas da população, escassez de recursos financeiros, recursos materiais e recursos humanos para manter os serviços de saúde operando com eficácia e eficiência, atraso no repasse de pagamentos do Ministério da Saúde para os serviços conveniados, baixos valores pagos pelo Sistema Único de Saúde aos diversos procedimentos médicos hospitalares e aumento de incidência e o ressurgimento de doenças transmissíveis e negligenciadas, bem como submissão do Sistema Único de Saúde a interesses políticos partidários, notadamente na ocupação de cargos de confiança. Falta de efetivação na influência da sociedade civil e dos conselhos de saúde sobre a formulação e implementação de políticas e estratégias do Sistema Único de Saúde. Denúncia de abusos cometidos pelos planos privados e pelos seguros de saúde. Nos termos do artigo 1º e 18 da nossa Constituição, as esferas federativas são dotadas de autonomia e ligadas por um laço constitucional indissolúvel. Tanto é que o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, estabelece a forma federativa de Estado com cláusula pétrea. Dentre os elementos essenciais e caracterizadores do sistema federalista, podemos apontar a repartição de competências. A partir do momento em que não há hierarquia entre os entes federados, e de modo que há possibilidade de que esses entes realizem suas funções constitucionalmente estabelecidas, cumpre a Constituição elaborar, desenhar um sistema de divisão de competências administrativa e legislativas. A nossa Constituição de 1988 estabeleceu um sistema de repartição de competências que compreende competências de natureza administrativa e competências de natureza legislativa. As competências de natureza administrativa podem ser classificadas em exclusivas e comuns. As competências administrativas exclusivas são aquelas nas quais cada entidade federada tem o seu próprio campo de atuação, excludente dos demais. A competência administrativa comum é aquela em que todos os entes detêm concomitantemente idêntica competência, o que resulta em uma atuação não exclusiva entre os entes que compõem a federação.
As competências legislativas estão estabelecidas na Constituição de 88 e a Constituição procedeu a um minucioso e complexo sistema de partilha de poderes legislativos entre os entes que compõem a nossa federação, numa combinação da técnica clássica com a previsão de poderes legislativos enumerados e a técnica adotada pela Alemanha com a existência de competências concorrentes. Em termos gerais, nós podemos apontar as seguintes características e configurações das competências legislativas. Uma primeira competência enumerada da União, que é passível de delegação. Uma competência residual ou remanescente para os Estados-membros. Uma competência municipal para interesses locais. E uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, além de uma competência para os municípios, bem como uma competência para o Distrito Federal, que engloba tanto competências de Estado quanto dos próprios municípios. A autonomia das entidades federativas, portanto, pressupõe que haja uma repartição de competências para o exercício adequado e para o desenvolvimento das atividades normativas e administrativas do Estado. Essa distribuição de competência é o ponto nuclear e central de toda a ideia por trás de um sistema federativo. A nossa Constituição adota esse sistema complexo de divisão de competências com o objetivo de buscar um equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se embasa na técnica de enumerar poderes para a União, havendo poderes remanescentes para os Estados e Distrito Federal e poderes definidos para os municípios. Tudo isso combinado a uma reserva específica, não exclusiva, mas privativa, que permite delegação. Também havendo competências concorrentes entre União e Estados-membros. Assim, a competência para constituir políticas, diretrizes ou normas gerais é uma responsabilidade da União, enquanto que para os Estados e municípios caberia uma competência suplementar. A partir desse conjunto de técnicas de repartição de competências, o Constituinte originário de 1988 almejava o estabelecimento de um federalismo sanitário cooperativo, de um modo geral, de um federalismo cooperativo, no qual os entes federais deveriam combinar esforços para fomentar certos interesses e para alcançar objetivos atribuídos pela Constituição ao Estado como um todo. Na cooperação, nem a União, nem qualquer outro ente federativo pode atuar isoladamente, mas todos devem exercer sua competência conjuntamente com os demais. Na repartição de competência, a cooperação se revela nas chamadas competências comuns. As competências comuns são aquelas que pertencem a todos os entes da federação, que devem colaborar para a execução de tarefas essas que estão determinadas no texto constitucional. E mais, não existindo supremacia em nenhuma das esferas de competência na execução dessas tarefas, as responsabilidades também são comuns, não podendo nenhum dos entes da federação se eximir de implementá-las, pois o custo político recai sobre todas as esferas de governo. Na cooperação, há dois momentos de tomada de decisão por parte da esfera federativa. Um primeiro momento em âmbito federal, com a participação de todos os integrantes, entes componentes da federação, quando há a determinação das medidas gerais a serem adotadas, uniformizando a ação de todos, e um segundo momento de decisão em nível estadual e municipal, procedendo aí o ente específico, o Estado ou o município, a adaptação da decisão tomada em conjunto à sua realidade regional ou local. Daí a previsão de competências materiais comuns no âmbito da nossa Constituição, podendo, inclusive, o Congresso Nacional ditar lei complementar para disciplinar essa cooperação e para evitar choques e dispersão de recursos e esforços, coordenando-se, assim, as ações das pessoas políticas com vista à obtenção de resultados mais satisfatórios. Com relação à sua própria arquitetura constitucional, podemos levantar algumas críticas à estrutura dos municípios no âmbito da Federação Brasileira. Para alguns autores, os municípios até teriam autonomia político-constitucional,
Mas só isso não seria suficiente para torná-los elementos essenciais ao conceito de federação. Do contrário, segundo esses autores, chegar-se à conclusão de serem os municípios uma espécie de Estados-membros de segundo grau, dentre os Estados-membros. No mesmo sentido, destacam-se outros aspectos que colocariam em xeque a autonomia dos municípios. A primeira delas seria a ideia de que os municípios eles não possuem representação na vontade nacional. A federação ela se estrutura a partir dessa vontade nacional refletida na vontade federal, que resulta a criação do Senado. Ocorre que nós não temos no Brasil a representação das vontades dos municípios diretamente no Senado Federal. Uma outra questão é que os municípios não possuem poder judiciário, como ocorre com os estados e com a União. Além disso, caso haja necessidade de intervenção nos municípios situados dentro de estados, aos estados-membros fica o encargo da decretação da intervenção. A competência originária do Supremo também, para resolver pendências entre entidades componentes da federação, não inclui as hipóteses em que o município seja um componente em algum dos polos da lide. Apesar dessas críticas, voltada à arquitetura institucional presente na nossa Constituição, não se pode pensar em um único tipo ou um único modelo de Estado federal. A realidade do Estado em específico é que produzirá o tipo de federação, com suas características próprias e que se adequem às condições locais. A Federação Brasileira é uma federação sui generis, atípica, na medida em que inclui o município como uma entidade federativa. Além dessas questões técnicas de estruturação da nossa federação, a Federação Brasileira enfrenta um grave quadro de desigualdades regionais, o que gera, por conseguinte, uma excessiva dependência por parte da maioria dos estados e municípios dos recursos provenientes da União. Isso tudo desnatura a ideia central por trás da forma federativa de Estado, que envolve a junção de entes autônomos e capazes de gerir as atividades a eles atribuídas. Tais desigualdades perpetuam-se principalmente pela arrecadação tributária extremamente desigual entre estados e municípios. E aí, como forma de amenizar esse cenário, a Constituição prevê um sistema de transferências obrigatórias de parte das receitas arrecadadas pela União para os estados e municípios e parte das receitas arrecadadas pelos estados para os seus respectivos municípios. Entretanto, ao tentar sanar as desigualdades existentes, esse sistema acaba por criar outras, uma vez que estados e municípios contam com esses recursos garantidos, independente da lealdade política, de adesão e de comprometimento com as políticas federais e do esforço tributário próprio. Isso tudo impede o alcance de uma cooperação federativa tão almejada entre os membros da Federação Brasileira. Com relação ao direito à saúde, a Constituição Federal de 1988 prevê, pelo menos teoricamente, no seu artigo 23, que União, Estados, Distrito Federal e município possuem a competência material comum para assegurá-lo a todos os indivíduos, em caráter universal e com integralidade no atendimento. Ao lado do modelo federativo cooperativo, idealizado na nossa Constituição, e da garantia do direito à saúde por meio do Sistema Único de Saúde, o Constituinte originário estabeleceu a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, como uma das diretrizes a serem seguidas por parte da rede regionalizada e hierarquizada de prestação de serviços públicos de saúde. Com isso, a divisão desses serviços de saúde entre as três esferas da federação tornou-se o foco das principais discussões acerca do federalismo sanitário no Brasil. A criação e estruturação do Sistema Único de Saúde é fruto do reconhecimento do direito à saúde no Brasil. Como instituição de caráter federativo, o SUS orienta as estruturas de todo o Estado brasileiro, configurada pela descentralização político-administrativa.
A normatização constitucional e a regulamentação dispostos na Lei Orgânica da Saúde delimitam a expressão da estrutura federativa nacional na área da saúde, ao determinarem o dever de todos os entes federativos de atuar para a promoção, para a proteção e para a recuperação da saúde, com a autonomia de cada uma dessas esferas de governos para a gestão do sistema nos limites do seu território. Estabelece-se, assim, uma forma de organização política que pode ser adequadamente designada de federalismo sanitário brasileiro. Acerca do direito sanitário na Constituição de 88, houve um nítido objetivo de distribuição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tanto pela Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, quanto pela própria forma de estruturação do SUS. A Constituição, ao estabelecer as competências legislativas concorrentes, determinou que a proteção do meio ambiente, o combate à poluição, que são dois fatores cruciais para a saúde pública, assim como a previdência social, a proteção e a defesa da saúde, estão disciplinados no artigo 24, incisos 6º e 12 da nossa Constituição, caracterizados, então, como competências concorrentes dos estados, do Distrito Federal e da própria União. Foi estabelecido ainda no texto constitucional a competência administrativa comum dos entes federados para cuidar da saúde e da assistência pública, devendo todos eles prestar os serviços de atendimento à saúde da população em cooperação técnica e financeira, bem como outras competências que se relacionam à garantia da saúde pública. Enquanto principal limite e elemento de entrave ao estabelecimento de um real federalismo sanitário cooperativo no Brasil, estão problemas graves relacionados às desigualdades regionais e sociais. Desigualdades existentes entre os entes federados, além da excessiva dependência em relação aos recursos transferidos pela União. Enquanto a União busca, sobretudo na área da saúde, o estabelecimento de uma descentralização e de uma regionalização na prestação de serviços públicos, os demais entes federados não encontram condições financeiras e materiais para acompanhar tal modificação, que não pode ser implementada de uma forma abrupta, mas sim de modo gradativo, levando-se em consideração diferentes aspectos. Percebe-se que esse processo de descentralização não se realizou como pensado pelo Constituinte originário. E esse grande problema foi resultado da falta de coordenação e cooperação entre os entes federados, culminando no caos hoje existente e no desrespeito aos objetivos constitucionais, fundamentalmente no objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais. O debate, ele não deve ser entre descentralização e centralização das políticas públicas de saúde, mas sim em torno de qual modelo de descentralização adotar e com qual finalidade implementá-lo. A descentralização das políticas públicas deve ser estabelecida de forma gradativa, tendo o aparato de programas de assistência, tanto técnica quanto financeira, sempre buscando evitar a ocorrência de rupturas e de prejuízos à população. A descentralização, ela deve ser implementada de forma articulada, não conflitivo, como vem ocorrendo na Federação Brasileira. O desequilíbrio atualmente existente deve ser solucionado por meio de uma política planejada de cooperação e de coordenação entre os entes federados, tendo por objetivo o desenvolvimento e a promoção de igualdade nas condições de vida de toda a população brasileira, não podendo constituir um desmonte puro e simples ou num retrocesso de recentralização das receitas públicas na esfera federal. Uma articulação que supere o cenário conflitivo que se apresenta se faz necessária. Porém, não se pode perder de vista o equilíbrio a ser alcançado entre uma intensa centralização de poderes na mão da União e um ambiente de excessiva descentralização que pode culminar em conflitos federativos e desigualdade na prestação dos serviços. Um dos grandes dilemas dos Estados democráticos modernos diz respeito à extensão da autoridade do governo central. Não parece haver fórmula institucional isenta de risco. Arranjos institucionais
que concentrem excessivamente a autoridade no governo central ensejam o risco da tirania da maioria. Por outro lado, arranjos que confiram poder de veto aos governos regionais ensejam o risco de que as minorias possam paralisar as reformas de interesse geral tão necessárias. Escolhas constitucionais que confiram aos governos subnacionais ampla autoridade sobre as políticas públicas, notadamente as políticas de saúde, implicam desigualdade de acesso e prestação de serviços. No entanto, percebemos que os estados teriam a possibilidade, ou pelo menos teoricamente, ensejariam a promessa de aproximar o governo dos cidadãos. No entanto, historicamente, percebemos que estados centralizados parecem ter maior impacto na redução das desigualdades sociais do que os modelos descentralizados. Como pedra de toque nesse questionamento acerca da possibilidade da formação de um federalismo sanitário cooperativo no Brasil, tem-se a necessidade de rediscussão do financiamento das ações e serviços públicos de saúde em nosso país. Outra questão que consideramos importante é o potencial poder de veto do Senado, o amplo campo de competências legislativas da União, o comportamento político partidário, em especial dos parlamentares, e a inexistência da exigência de supermaiorias na aprovação de medidas que digam respeito à federação. A fórmula da desproporção na representação das unidades, em especial como instituído na Câmara dos Deputados, aproxima o Brasil das fórmulas que acabam favorecendo a autoridade do governo central, e isso não é bom. Por fim, sem uma real autonomia por parte dos Estados-membros e dos municípios no Brasil, resta completamente comprometido o objetivo de regionalização do Sistema Único de Saúde, tão buscado pela nossa Constituição, afastando-se ainda mais do Brasil a formulação do que seria um federalismo sanitário cooperativo. Agradeço novamente o convite e a atenção de todos. Muito obrigada.